Check. Oi, gente! Iniciando agora mais um podcast de Frente com Elas. E como assistir o nosso podcast? Pelo celular, abra o Play Store, digite o Web TVO Play, instale o aplicativo e pronto. Se for na sua Smart TV, procure pelo aplicativo Web TV Play, instale e comece a assistir. Se for pelo computador ou pelo celular, é só acessar www.webtvo.com pelo Google. Web TVO, conteúdo feito para você e aonde você estiver. Curte, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Assista a nossa programação. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, o nosso programa De Frente com Elas, com as apresentadoras Fernanda Pucci e Fernanda Moranza. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, o programa Estação da Música, com Milton Luiz. Nas quintas-feiras também, às 21 horas, Artesanato e Renda, com a apresentadora Fernanda Denadai. Não deixem de assistir. Acompanhe, curta, compartilhe e valorize a nossa programação. Então, pessoal, nós tivemos aí nos encontros anteriores a visita da doutora Débora. E foi tão positivo que os nossos seguidores pediram para que trouxessem ela novamente aqui para nós. E como quem manda no nosso programa são vocês, está aqui conosco novamente a doutora Débora, maravilhosa, emergencista, trabalha na linha vermelha de frente ali no atendimento. E hoje ela vai trazer bastante dicas para nós, né, Fer? Dica do que a Débora vai trazer para nós hoje? É isso aí. Hoje nós vamos pegar a doutora Débora e vamos tirar bastante dicas de saúde, né? E já para começar, doutora Débora, o corpo é um todo, certo? Se o corpo é um todo, o que ele precisa para funcionar bem? O que ele precisa funcionar bem é tudo conversando corretamente, né? Um órgão com o outro. A gente precisa de dieta, a gente precisa de exercício físico, a gente precisa de pôr a cabeça para pensar, a gente precisa de trabalho, a gente precisa de um pouco também de alegria. São coisas básicas. É engraçado, né? A gente dar dica do que é o lógico, né? A gente já sabe, só que a gente não põe em prática. Verdade. E agora, nós tivemos recentemente a morte do Henrique Maderite, que é o sexta-feira, meio-dia, né? E foi uma morte súbita, né? Uma morte muito rápida. Ele passou mal, sentiu um mal-estar gástrico e foi tomar um banho, caiu e já estava em óbito. Eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho para a gente. Tem como, doutora, descobrir que você vai ter esse mal súbito, que você vai infartar? Como prevenir isso? O que eu falo muito a gente tem como fazer exames preventivos, depois, geralmente, de uma certa idade, procurar. A gente tem no SUS, né? Eu falo mais uma vez do SUS. Eu vivo o SUS, eu sou SUS. Então, eu vou falar SUS. A gente tem as unidades básicas de saúde. Você pode procurar ali, pode procurar para fazer alguns exames. A gente não tem idade. A gente tem placa aterosclerótica formada aos 17 anos. A gente começa a formar placas de gordura, né, endurecida dentro do coração. 17 anos? 17 anos. Então, nunca é tarde, mas também nunca é cedo demais. E essas placas são formadas pela alimentação? Falta de atividade física ou hereditário? Essas placas, geralmente, a gente tem agregação, né, de gordura, a gente vai tendo agregação de plaquetas, e com o tempo aquilo ali vai se calcificando e vai fechando o canal arterial,
né? A gente tem alguns lugares, principalmente onde tem bifurcação, né, que tem o turbilhonamento, que aí as plaquetas, né, o sangue turbilhona, é mais fácil delas agregarem tudo. Então, e tem, por exemplo, se seu pai teve infarto, se você tem história de infarto, estou falando de pai, estou falando como se fosse família, né? Tem histórias de infarto na família, você está em sobrepeso, né, aquela gordurinha, aquela barriguinha, né? A mulher, ela tem... A gente tem uma coisa muito bacana para falar da mulher, da reposição hormonal, é uma das coisas. Por que a gente tem que repor até os 60 anos? A gente tem que começar a reposição para não perder a janela que ela dá proteção cardiovascular. Os hormônios da mulher dão proteção contra essas formação dessas placas. E aí, doutora, como que uma mulher sabe o momento de começar a repor esses hormônios? Ela vai ter que procurar o ginecologista dela, ver se ela tem alguma contraindicação. Se ela não tiver contraindicação e ela já tiver na idade aí né, dos seus 40 e poucos anos, já tiver sintomas, tem mulheres que têm menopausa precoce e já começou. Às vezes os hormônios não estão alterados. Os meus não são alterados, tá? Mas eu já vou começar a repor. Eu estou com 50 anos, eu já vou começar a repor. Por quê? Para eu não perder minha janela. Eu só posso repor até os meus 60. Olha, gente, que importante, hein? Vamos prestar atenção nisso. Na verdade, eu também não sabia disso, doutora. Então, com a mulher após os 40 anos, ela já tem que ficar atenta e estar sempre procurando o médico e dosando esses hormônios para ver uma... Sim. E é acessível isso à população? O BS. O BS faz essa reposição? Faz. Olha que importante, gente. A gente tem no SUS. Tá certo que no SUS, o que a gente tem de hormônio não são os melhores hormônios, de qualidade. Se você tiver condições de pagar os hormônios, ok. Mas se você tiver alguma contraindicação desses hormônios que não são tão iguais aos nossos, porque existem hormônios similares, iguais aos nossos, né? E tem os hormônios que não são iguais aos nossos. Então, tem como a gente entrar, né, com pedido especial desses hormônios também para repor. E começa a repor para poder fazer a proteção cardiovascular. É uma das indicações. Nossa, sensacional. Doutora, a gente tem bastante relato de mulheres, que a gente atende muitas mulheres, né? E essas mulheres, depois dos 40, elas relatam muito essa questão do sangramento excessivo. Teve a menstruação sempre regulada, uma vida sempre regulada, mas, de repente, um sangramento ali de 2 meses sem parar e descobre ali, já teve os filhos, uma endometriose. O que recomenda? Eu sei que existe aí os DIUs, tem o Mirena. O que é recomendado? O que acontece com o organismo? Tem que olhar o perfil dela, né? O perfil dela, se não é um mioma, se não é uma endometriose, só se ela não está menopausando, né? Existe várias causas para ela estar sangrando aí, diferente do que ela sangrava antigamente. Tem que fazer essa procura, sim. E dentro disso que a Fernanda está falando, a gente tem também uma queixa constante das mulheres, que é a perca de libido. Elas já falam assim, os relatos com 40 e poucos anos, elas já não têm libido nenhum. Existe, doutora, alguma coisa para que essas mulheres possam não perder esse libido? Porque os maridos acabam cobrando muito delas e elas se sentem culpadas por não ter esse libido. Primeira coisa, a mulher tem que lembrar que ela não é obrigada a nada, né? O não é não, né? Ela não quer, ela não quer. Talvez o relacionamento já está desgastado, mas a gente tem que olhar os hormônios, tirar as causas físicas para a gente pensar nas causas mentais e aí tratar-se corretamente. Ótimo. Excelente. E o que surge mais lá na sua clínica, no seu atendimento lá no UPA, em relação à saúde da mulher? Quais são as queixas maiores? Na sala vermelha, vem muito pouco. Elas não vêm. O que vem é na psiquiatria. Na psiquiatria elas vêm. Aí, às vezes, você repõe uma testosterona. É engraçado, testosterona é um hormônio do homem. E quando que a mulher tem hormônio do homem? Quando ela está no pico
da ovulação. Gente, eu não sou ginecologista, não, tá? Isso aqui é o tiquinho que a gente aprendeu na vida. Na hora que ela tá lá, na ovulando, Deus é tão certo nas coisas que Ele faz, porque se eu tiver uma relação sexual na hora que eu tô ovulando, eu tiver esse pico de testosterona, eu vou ficar mais com a libido mais exaltada. Então, é mais fácil de engravidar. Olha que bacana. É um conjunto, né? Perfeito, né? Bom, Deus, né? Deus é Deus. Tá. Doutora, outra coisa importante, né? A gente sabe que as pessoas dão entrada na sala vermelha, normalmente, muitas referem a dor no peito, e tudo mais. O próprio Henrique Maderite também teve um mal-estar gástrico. Então, quais são os principais sintomas que essa pessoa precisa procurar com urgência? Não dá tempo de tomar um banho, não dá tempo de assistir uma TV, tem que ir para um pronto atendimento. A gente brinca muito, né, do umbigo ao queixo, né? Qualquer dor do umbigo ao queixo súbita, e principalmente se ela tiver algum sintoma, né, tontura, dor no braço, fica de olho que talvez eu já peguei gente que infartou com dor de dente. Ele chegou com dor de dente. Eu nunca ia fechar esse diagnóstico. Deus põe aqueles, sabe? Olha isso, olha isso. Olha. Dor de dente? Dor de dente. Dor de dente. Juro para vocês, dor de dente. E a gente conseguiu fechar o diagnóstico. É hora do despertar. Vocês podem ver que as pessoas infartam muito às 3, 4 horas da madrugada. Por quê? Quando o sono começa a ficar mais superficial, o coração começa a bater mais rápido. Né? Então, é um horário que infarta muito também. E fim do dia também, né, doutora? A gente acaba percebendo que tem bastante. Né? A hora da vespertina, porque você trabalhou o dia inteiro. E outra coisa, né? O perfil do caboclo, né? Bebe, fuma, tá gordinho. Gente, a mulher já saiu. A mulher, ela infarta menos antes da menopausa. Depois da menopausa, é igualzinho ao homem. Doutora, a gente ouve muito falar que o infarto até uma determinada idade, ele é mais grave do que depois de uma determinada idade. Isso acontece? Olha a lógica. Se eu estou entupindo a minha artéria devagarinho, dá tempo do meu corpo fazer vários reguinhos. Se eu sou jovem, não deu tempo de fazer esses reguinhos, a obstrução vai ser aguda e drástica. Se eu tenho vários reguinhos, eu tenho colateral, entendeu? Olha é como só. se uma avenida tivesse um monte de jeito de você sair. E uma avenida que você tem que ir com ela até o fim. É bem diferente. Seria uma mangueira. Uma mangueira que vai formando as gordurinhas e ela entope, é isso? Isso. Se você fizer vários furinhos nessa mangueira, o sangue vai sair para algum lugar, né? Por vários tubinhos ali. E quando é jovem, não deu tempo de fazer essas novas as colaterais, saídas. Não. Olha Muito só, difícil. porque o que tem de jovem, né, doutora, infartando? Hoje a gente tem nova. muito uso de droga, né? Uhum. A gente sabe, por exemplo, a cocaína, cara. A cocaína, ela não é só cabeça. Ela faz um vasoespasmo, né? A artéria se fecha e colaba. E aí ela para um pouco de nutrir aquela área do coração. Infarta. Lembrando que a gente está falando de infarto do coração. A gente tem infarto também, muito importante, aqui em cima na cabecinha. Que é o AVC? Que é o AVC. É o AVC. O AVC O AVC também, né? Tá levando também a óbito muitos jovens, né? O problema, eu acho, do AVC também é quando você tem micro AVC, sabe? Vários pequenos AVCs. Sim. E você vai perdendo cognitivo, autonomia, dependente da família, não consegue mais trabalhar, classe média baixa, entendeu? E aí é um caos. Outra coisa, a juventude, voltando um pouquinho. A juventude versus esses energéticos que eles estão tomando aí. Eu lembro que minha mãe falava muito, olha, cuidado, não deixe os filhos ficarem tomando isso, dispara o coração. Fala um pouquinho sobre isso. Então, os energéticos, gente, eles, né, os psicoestimulantes, estou falando só de energético aqui, que é perto de outras coisas, ele é bonzinho, né? Ataque cardíaco, gente, o coração está preparado para bater a 150 por minuto? Ele consegue bater a 150 por minuto por quanto tempo? Né? Por quanto tempo que ele vai ficar nesse
Ele não consegue sustentar isso, né? E a molecada tá brincando. E hoje banalizou essas festas que tem, né? Que o povo vai, é doce, é bala, é energético, porque tem que ficar até o outro dia, mistura tudo. E tá normal, normalizaram Exatamente. o anormal. Desculpa, eu não estou indo contra classes nenhumas, eu acho que todo mundo deve fazer o que quiser da vida. Mas eu estou falando de saúde como alguém que trabalha com saúde. Sim, a gente tem visto muito, né, a juventude, eles estão bebendo energético como se fosse água. E mistura, né, Até os Fer? pais dando energético. Eu estive no fim do ano numa praia e eu vi o pai dando energético para uma criança, devia ter uns 9, 10 anos. Toma aqui, filho, um copinho. Como assim? Aonde que você vai que não tem energético? Exatamente. Né? Aonde você vai? E fora não é só a taquicardia, é um rim sobrecarregado, porque ele é cheio de sódio, de tudo enquanto há, e alguém tem que pôr aquilo para fora. Né? Seu rim está ok? Estou te perguntando. Tá O meu, acredito que sim. Eu faço exames periódicos, né? A gente nunca sabe. Outro dia, eu estava... Vai eu com as minhas histórias. Estava fazendo academia e comecei a tomar testosterona. E academia, testosterona, whey, pá, sobrecarreguei meu rim. Gente, um dia estava do nada, minha perna inchada, falei, vou dosar. Dosei, meu rim estava entrando em falência. Olha isso. Por um risco. Isso tomando whey e o que mais? Whey proteína, coisa de academia. Testosterona, creatina, tudo. E o pessoal, gente, tá tomando Tá testosterona assim, que nem água, né? Sim. Tá injetando testosterona. Eu sei de pessoas que estão indo buscar até fora do país, trazendo, e sem passar por um especialista. Estão aplicando isso. Gente, tem uns hormônios que são de cavalo. Isso. São doses. Gente, esses meninos... que chegam em festas, eles vão para bater, né? A testosterona, ele é um hormônio que te deixa agressivo. Olha só. E somando isso junto com os energéticos, junto com os whey, junto com tudo isso, vira uma bomba, né? Aí você vai para balada, toma uma bala, Sim. mexe com a tua namorada. Pronto. Aí tá feito a história, né? História perdida. E a bebida alcoólica, doutora? Além de todos os males que ela acaba fazendo para o lar, para a família, que a gente sabe, a questão psicológica, né? Mas e para o corpo da pessoa? O pior da bebida alcoólica é ela ser aceita socialmente. A droga lícita, né? Então, se ela... ele é um bebum só, mais nada, ele só bebe. Você pergunta várias vezes para o paciente, você usa alguma droga? Não. O senhor bebe? Bebo todo dia. Entendeu? O álcool, gente, ele tem... Eu acabei de falar. Alguém tem que botar essas drogas para fora. Quem vai sobrecarregar? O fígado nesse momento. Né? Aí com o tempo aí a gente começa a ter a insuficiência hepática, outra coisa, o cérebro também começa a ficar lesado, a gente precisa, é engraçado, o pronto-socorro às vezes não tem um manejo bacana, a má alimentação, porque o álcool, ele te dá energia, ele te tira o apetite. Sim. Aí ele te tirando o apetite, você você baixa a capacidade de comer e diminui a ingesta de complexo B. Por isso que a pessoa bariátrica tende a ser alcoólatra? Porque diz que existe uma tendência muito grande, né? Isso é verdade ou é um mito? Não, é verdade. O impulsivo, ele é impulsivo para tudo. Ele não é impulsivo para comida? Sim. Ele só não está comendo porque ele tem uma restrição cirúrgica. Sim. A bebida alcoólica desce. Ele trocou só. É que nem o bariátrico que toma uma latinha de leite condensado. Sim, ele só trocou. Olha isso. E a absorção é muito mais rápida, então ele fica bêbado muito mais rápido. E tudo ali... Gente, o álcool, ele altera toda a mucosa gastrointestinal para que ele seja absorvido. Então, ele faz um dano, ele vai destruindo. Com o tempo, ele é destrutivo.
E a gente além está da vendo, família. né, Feira, muitos jovens também, né? Eu falo assim, que tudo na vida a gente pode, mas você tem que ser o dono da sua vida. Você tem que ter o controle de tudo. Porque eu tudo posso, mas não é tudo que me convém. Né? Não é tudo que me convém. E na medida que a gente tem o nosso corpo, se você não se amar, não amar o seu corpo, você vai amar quem? Então, como a gente pode pensar nas pessoas jogando esse lixo para dentro do corpo, né? Contaminando o seu corpo com droga, contaminando o seu corpo com bebida, contaminando o seu corpo com coisas que não saudáveis. E isso vai gerar um problema, um dano muito grande para você e para as pessoas que convivem com você, né? Porque de repente você fica doente ali, você vai trazer um problema ali para todo mundo. E a bebida, ela destrói a pessoa e destrói todos que convivem com ela. Assim como a droga, né? A gente tem uma CAPS álcool e droga, e quando eu estava fazendo uma pós de álcool e droga, foi muito difícil aceitar os dados, sabe? Porque, assim, de cada 100, 5 respondem ao tratamento. Sendo muito positiva, tá? Nossa, cada 100, 5 100 responde? pessoas em tratamento, 5 vão sair. Vão responder. Nossa, é muito baixo, né? Não consegue. E é o resto da vida A luta. a luta. E eu acho assim, doutora, eu posso dizer até por mim, tá, gente? É um relato meu. Houve uma fase da minha vida que a minha válvula de escape era a comida e a bebida. Então, eu ficava nervosa, eu comia. Aí eu chegava para dormir, não conseguia dormir, eu bebia. Foi dessa forma. E aí, quando eu fui perceber, eu já estava viciada em comida e em bebida. Aí eu falei, não, eu não quero isso para mim mais, eu não quero. Eu literalmente cortei tudo da minha vida. Hoje eu não bebo mais nada e minha alimentação mudou completamente. Hoje eu não como nada industrializado, eu tirei todo o açúcar, carboidrato, bebida também nada. E eu domino a minha vida, eu mando na minha vida, eu mando. E eu sei ver o meu limite. Então, isso para mim foi maravilhoso, gente. Eu renasci. Eu voltei a ser aquela pessoa que eu fui antes, lá atrás. E foi fácil? Não, não foi. Imagina que eu tinha uma vida social extremamente ativa, né? Porque os amigos te chamam para quê? Para ir beber, para ir comer um churrasco e tudo mais. Eu tive que cortar muitas coisas dessa minha vida social. Mas, para mim, gente, é tão maravilhoso não ser dependente de nada. Eu não preciso hoje comer uma pizza porque eu estou numa roda. Não, eu estou numa roda, eu provo um pedaço, está tudo bem e ótimo. E os amigos que realmente me entendem e sabem que eu não vou comer, eles continuam do meu lado. Né? E os que realmente gostavam de beber, de comer muito, e não entenderam isso, eles se afastaram. Isso é natural e está tudo bem. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente ter o domínio da nossa vida. Né? Hoje eu decido o que eu vou comer. E eu decidi que eu não bebo. Então, para mim, está tudo bem. Na verdade, os que se afastaram não eram amigos. É isso. É sobre isso mesmo, né? Mas está tudo bem também, né? Foi uma decisão minha. Você seleciona, né? A gente também tem que ter qualidade de amizades, Exato. né? Para poder... Cara, quem que é aquela pessoa que você conversa, não te traz nada, que não te... você não cresceu nada. Você passou a vida com aquela pessoa, conversando com ela, era seu amigão. Quiser ficar com essa pessoa. E sabe que eu sempre até falo com a Fernanda, a gente convive com muitas pessoas, a gente percebe que tem pessoas que passam pela vida e elas não aprendem nada e elas não vão aprender nada. Elas não evoluem, não muda a fase do videogame, exatamente. Né? Então, eu conheço pessoas ali que me pegaram no colo. Né? Que me pegaram no colo, que hoje já está ali beirando seus 70 anos. E você vê que a pessoa não evoluiu nada, não mudou nada, não melhorou nada. E está tudo bem, porque você decide quem você vai colocar na sua prateleira de amizade. Né? Eu sempre digo. Então, eu sempre fui muito tranquila enquanto a isso, porque eu nunca fui de beber, nunca coloquei droga na minha boca, não gosto de beber, não gosto de bebida alcoólica. Não sou de comer também doce, que a gente foi criado...
Eu falo que a gente foi criado com muita... Não passamos fome, mas com muita exceções. Regrados, né? Muitos também, regrados, né? muito regrado. Então, na minha casa, quando a gente era pequeno, não tinha aquela muita coisa. Não tinha Danone, não tinha essas coisas, né? Então, a gente não aprendeu a comer. Então, hoje, na minha casa, como eu não gosto, eu não compro. Então, fica lá, a minha irmã vai em casa com os filhos, e eu sempre tenho, mas acabam para os meus sobrinhos que vão em casa e comem. Mas é sobre isso, né? Eu falo que os excessos, né, não é legal. E essa questão também da obesidade infantil também, né, doutora? Quantas crianças pequenas sofrendo com obesidade? A gente vê crianças de 3 anos ali com 30 quilos. E o pior, né? Se tem uma coisa que me deixa muito assustada, é você ver uma criança tomando refrigerante na mamadeira. Exatamente. Acaba comigo. Nossa, onde eu dói. tiver, eu perco o dia. Dói Na o coração. verdade, a gente tem uma sociedade hoje muito doentia. Não é só a comida, são as telas. Sim. São crianças que nunca vão abrir um livro. Exato. São crianças com 10 anos de idade, elas não sabem ler nem escrever. Sim. Né? Procuram diagnósticos psiquiátricos para falar. Nós temos o caso do Orelha aí, né? Que as famílias, eles têm doenças psiquiátricas. Não, eles têm falta de pai, de mãe, de Sim. educação. É né? isso mesmo. O que eles precisam não é de remédio, não. É pegar esses pais, essas mães, e eles pagarem pelo que aconteceu. Eu penso assim também. Porque hoje tudo tem sigla, né? Antigamente, lá no passado, eu lembro quando a gente aconteceu alguma coisa, nós tínhamos que resolver. Porque se você chegasse na tua casa e falava, a sua mãe já ia te dar um corretivo. Hoje em dia, nós estamos vivendo uma geração Nutella, um mimimi, que dá nome para tudo. A gente tem o TOD, que é o transtorno, né, opositor, que na minha concepção é a criança mal educada que a mãe não educou, que vai para a sociedade, vai para a escola, enfrenta o professor, bate no professor, xinga. Não que isso não exista. Existe. Mas existe uma falta de limite grande, né? Eles são pais completamente ausentes, né? Que eles querem suprir essa ausência. Isso é muito importante. A criança não deixa de ser feliz porque o pai e a mãe estão no trabalho. Exatamente. Entendeu? Quem falou que tem criança deprimida? Então, creche era para ter todo mundo deprimido, as crianças tudo tem que estar na sertralina? Né? Não. Né? Não é. Aí eles querem fazer tudo para a criança, às vezes eles não têm nem condição e acabam não dando. Né? Compensando a ausência. Né? E não é assim. Aí, doutora, acho que a doutora falou de um ponto muito importante, né? Eu sempre trabalhei e meus filhos sempre ficaram com babá e isso foi uma rotina. E a minha madrinha uma vez falou para mim assim: você acha que quando você crescer ele vai ter orgulho de falar que a mãe é a mulher que trabalha, a mulher que está empoderada? Ou você acha que ele vai ter orgulho de falar que a mãe é aquela que ficou em casa limpando e tudo mais? Você estudou, você se capacitou, você não vai abrir mão da sua profissão por isso. E então eu fiz isso dessa forma. Meus filhos realmente não foram criados por mim. Eu tive pessoas maravilhosas que criaram meus filhos. Só que o tempo que eu tinha com eles era totalmente de qualidade. Então, se eu dava 1 hora ou 2 horas de amor no dia, era 2 horas de qualidade. Se eu conseguir, no fim de semana, até hoje, meus filhos são grandes. Até hoje, meu fim de semana é dos meus filhos. Eu vou tentar fazer o máximo de coisas envolvendo eles. Então, eu nunca pesou para mim. Isso nunca foi um fardo. Isso foi muito natural. Não, e isso é interessante porque a gente aprende a gostar pela admiração, né? quando você admira alguém, você aprende a valorizar aquela pessoa. Esse final de semana esse final de semana eu arrumando algumas coisas lá, uns documentos, e tinha umas apostilas minhas da época que eu fiz pós-graduação na Unicamp, e minhas teses lá, e meu filho: mãe, você estudou na Unicamp? Eu falei: sim. Mas você nunca contou? Eu falei: ai, filho. E eu estava joguei fora, porque foi em 2008. Falei: ai, Luiz Eduardo, a mãe vai jogar porque agora tem a inteligência artificial, as coisas mudam, né? O conhecimento também, ele é dinâmico, as coisas mudam, melhora, aperfeiçoa. Então, a mãe vai jogar fora. Mas ele falou com uma admiração: nossa, mãe, você estudou na Unicamp? Sim, a mãe estudou na Unicamp. Então, essa questão da admiração que eles têm, né? Porque eu também sempre trabalhei fora. Não é que eu falo de novo.
esse sofrimento que as mães têm. Acho que as mães sofrem mais do que os filhos. Exato. Gente, a criança é feliz. Quando você deixa na Sim. escolinha, a criança chora, é 5 minutos. Enquanto você está lá, você virou as costas, Eles acabou o voltam choro. para a escolinha, Exatamente. vão lá, entendeu? E professor tem que fazer... Não! Quando adoece, liga, vai. Mas a criança nunca volta. Geralmente é período de adaptação. Passou o período de adaptação. E é Vida que importante segue. para É a o criança, tempo, né, né, Fer? também, ter essa convivência com outras crianças, né? E é o É. tempo, né, que nem como você disse, é o tempo, né, doutora, de qualidade, porque a gente sabe que tem famílias que não trabalham, mas fica ali, né, não pode, bate e xinga e não tem aquele tempo. Mas o tempo com qualidade, quando você está com os seus entes queridos, é que vai fazer toda a diferença, né? Que você vai sentar à mesa, você vai ouvir, você vai acolher, você vai trocar ideias, dialogar, ouvir o que eles têm para trazer. Eu acho que é isso que é importante. E, bom, gente, o assunto da criança é maravilhoso, a gente ama também, né? Mas a gente também precisa, assim, deixar aí para as pessoas que estão nos assistindo, algumas coisas importantes, doutora. O que hoje a doutora poderia falar para as pessoas, o que é importante fazer constantemente na sua saúde? Porque a saúde física não inclui só o exame médico, existe também A os sua dentes, parte. existe os dentes também que as pessoas esquecem de que tem que passar por dentista, e a atividade física, então tudo isso, Você sabia que uma cárie pode dar um problema no coração, que chama endocardite, por uma bactéria que pode te matar? Olha aí, gente, olha isso, gente, olha a importância desses dentes estarem sempre muito bem avaliados e sempre acompanhando. Então, outra coisa, meia hora de exercício, você vai liberar várias endorfinas do bem-estar, o serviço, né, partes do cérebro, né, da compensação, da felicidade, alguns hormônios, né, dopamina de qualidade, não estou falando da dopamina de qualidade ruim, que tem a dopamina de qualidade ruim, que é o álcool que traz, por exemplo, né, que dá o pico e ela cai rápido, aí faz você usar de novo. O exercício físico. Gente, não é ir para academia, não tem dinheiro. Vai para a calçada, vai ali do ladinho, meia hora, dá uma sua caminhada, né? Gente, comida gordurosa? Pode. Ficar sem carne todos os dias? Pode. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas algum dia você pode, né? Eu não preciso comer 22 ovos, mas eu posso comer um ovo, né? Eu não preciso encher minha comida de gordura. Eu posso comer um arroz, eu posso comer um feijão, eu posso comer um tomate, eu posso comer uma alface. Gente, não é questão de dinheiro, tá? A gente hoje tem vários programas sociais para ajudar nisso. Então, qualquer um, até sua avó, sabe o que comer e o que não comer. E outra, se você tem vó, ela é mais sábia do que você. Procure ela. É verdade. E falando sobre a avó, quero entrar nesse aspecto também, a questão dos idosos. Eu tenho um idosinho lá em casa. Os cuidados com os idosos. Uma vez que muitos perdeu a mobilidade, né, já estão ali mais perrengue. Quais os cuidados que nós temos que ter? E com a teimosia deles também. Então, gente, nessa pegada de emergência, chega os idosinhos lá, é aquela gemessão. E aí eu fui procurar saber, né? Aí eu tenho um amigo que é geriatra, fui atrás dele e tal. O que acontece? O idoso, eu já estou fazendo isso, tá? Eu já estou com uma sarcopenia. O que é isso? Os meus músculos já estão diminuindo. A gente não tem osteopenia, ósteo de osso, osteoporose, né? Eu já estou tendo isso também. Eu tenho 50 anos, então eu sei que isso aí vai daqui uns dias me deixar camada. Então, eles gemem, porque o pouquinho de músculo que eles têm, eu falo por mim, o pouquinho que eu ando, eu começo a ter dor, entendeu? Imagina ele, entendeu? Que está ali velhinho, seus 85, 90 anos. Outra coisa, isso vai ser nossa realidade. Nós estamos envelhecendo cada dia mais. O Brasil não é um país de gente jovem, tá? A nossa pirâmide já se inverteu. Então,
Presta atenção. Se seu avô está te dando trabalho, você vai dar trabalho para os seus netos. Então, você faz o favor de cuidar bem dele e entenda. Exatamente. Falou tudo agora. Falou tudo, né? Perfeito. Exatamente. Então, filhos, né? Vamos cuidar dos seus pais, porque eu falo que é a lei da vida, né? A gente nasce, Bíblico, né? A gente cresce, a gente amadurece, a gente envelhece. E a gente vai precisar de cuidado como nós precisamos na infância, né? Então, você que tem seu pai, sua mãe viva, vamos olhar nossos idosos, vamos cuidar, porque um dia é nós que vamos estar ali, né, doutora? E o que você quer ensinar para os seus filhos, né? Exatamente. Eu acho que isso é o O que principal. você vai deixar? Eu tinha uma amiga muito bacana, a Márcia Sonomura. Márcia Sonomura falava assim, eu era muito Caxias, muito chata. Ela falava assim, Débora, vista roupas largas. O que você vai contar para os seus netos? Aí eu pensava, gente, realmente isso aconteceu comigo. Eu pensava e falava assim, eu não vou ter filho para não ter neto, para não contar história. E aí eu cresci, não tenho filhos e não terei netos. Que legal. Doutora, mais uma vez, é um prazer imenso recebê-la aqui. A gente, tá vendo? O tempo vai explodindo, a gente não consegue falar tudo o que a gente gostaria, mas com toda certeza, se o nosso público pedir, a doutora vai voltar aqui novamente, como foi feito hoje. E a gente agradece demais a sua participação. Fala só onde eles podem te achar novamente, que é importante. Caso quiser deixar também seu e-mail. Isso. Meu e-mail é Débora com H, né? deborahcaetanopereira@gmail.com.br. Meu Insta é fechado, mas no meu Insta, quem me segue, eu tenho ali algumas dicas de psiquiatria, tá? Eu ponho de vez em quando, eu falo meio aleatório as coisas. Eu gosto de postar as coisas da psiquiatria. Eu trabalho aqui na emergência do Macarenco, se algum dia alguém precisar, tá bom? Eu acho que tem muitas famílias de Sumaré que já passaram comigo. Eu falo que Sumaré é do meu coração, né? As famílias sumarenses, elas sabem que elas batem aqui, ó. É isso aí. Isso é muito bom. A doutora também tem bastante coisa boa para trazer sobre a questão da mulher, também sobre a violência, que vai ficar para um outro momento, que são assuntos maravilhosos, né, doutora, que a gente estava conversando nos bastidores, mas vai ficar para uma outra oportunidade, que nós queremos trazer ela para discutir sobre isso. É Quer só falar um vocês pouquinho? pedirem. Você quer dar uma pitadinha? A luta nunca para, em nada. Nós estamos aí na saúde mental, a bandeira da mulher. Por quê? É o que eu sou. Eu sou. E entre elas, e é sobre isso, viu, gente? Também somos mulheres, estamos aqui de frente com elas para te ajudar nessa jornada, porque ser mulher é muito maravilhoso. Mas nós temos uma jornada aí mais árdua pela frente, mas é bom também, né, doutora? Fiquem com Deus. Obrigada, doutora, mais uma vez. Eu que agradeço. Que possamos caminhar aí na fé, no espírito e na saúde, cuidando do nosso corpo. E vamos ver depois aí as histórias do carnaval. Isso, bem lembrado. Depois nós vamos marcar um programa sobre o carnaval também. Bem lembrado. Gente, fiquem com Deus e até a próxima.